Chegamos a dezembro e um novo Mundial se aproxima. Dessa vez, Grêmio de um lado, Real Madrid de outro, e a grande pergunta é, quem vai ganhar? Mas nem sempre foi assim. O Mundial começou nos anos 50, ainda como o Campeonato Mundial de Clubes. E naquela época, ganho pelo Palmeiras tinha um outro embasamento e um outro funcionamento. A partir dos anos 60, a competição começou a mudar um pouco, tendo em vista que houve a criação tanto da Libertadores, tanto da Liga dos Campeões da Europa. De 60 a 2004, o campeonato sofreu várias alterações. Dentre elas, a falta de chancelaria, ou seja, a falta de amparo da FIFA. Nos anos 70, de 70 até 80 ou 79, alguns anos inclusive, o campeonato careceu de existência, porque alguns clubes estrangeiros, por estrangeiros eu digo europeus, acabaram recusando de participar, principalmente por não ter muito interesse, tanto econômico quanto político. Agora, de 80 para frente, a Toyota acabou assumindo a organização. E aí o Mundial começou a ter aquele glamour que nós brasileiros conhecemos. De 80 até 2000, 99 para 2000, o campeonato era totalmente gerido e totalmente organizado pela Toyota e pela Federação Japonesa de Futebol. A partir daí, de 2001, a FIFA resolveu assumir o campeonato. E somente a partir daí é que o campeonato virou oficial. Por isso que há aquela grande discussão de se o Corinthians foi ou não o primeiro campeão mundial da FIFA. De 2001 a 2004, o campeonato não tinha um formato muito bem desenhado. E a partir de 2005, tendo o São Paulo e o Liverpool fazendo a final, é que o campeonato mundial começa a ter aquele formato que vem perdurando até hoje. Até hoje, o funcionamento era da seguinte forma. Na edição de 2017, os atuais participantes são os seguintes. Como campeão sul-americano, o Grêmio. Como campeão europeu, o Real Madrid. Como atual campeão asiático, o Raw Reds. Como atual campeão da CONCACAF, o Pachuca. Como atual campeão da Oceania, o Auckland City. Al Jazeera, como sendo o time do país sede convidado. E como atual campeão africano, o Wydad Casablanca. A partir da competição, o Grêmio pode se tornar bicampeão mundial e o Real Madrid, como maior campeão, pode ir para seu hexacampeonato, seguido dos times Milan com 4, Inter de Milão, Bayern de Munique e Barcelona com 3 e o São Paulo, melhor brasileiro colocado, tricampeão mundial. Lembrando que o São Paulo tem 2 Copas Intercontinentais e agora um Mundial de Clubes reconhecido pela FIFA. Todos esses dados são uma mistura de Intercontinental com Mundial de Clubes. Sabe quem é o maior artilheiro do Mundial de Clubes? Quem? Não sabe? Tá empatado, hein? A cirra tá boa. Sério? Luís Soares, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo disputam com 5 gols cada. Sendo eles, Messi com 5 gols e 1 assistência, Cristiano Ronaldo com 5 gols e 3 assistências. O maior participador de gols do Mundial de Clubes. E pode se tornar jogador com mais jogos no Mundial de Clubes, totalizando 8 gols. Isso na versão atual, hein? Na versão atual. E pode se tornar jogador maior campeão e maior artilheiro do Mundial de Clubes. Pode se tornar com 4 Mundial de Clubes e se fizer mais um gol, sozinho, o maior artilheiro do Mundial de Clubes. Oh, mas você já ouviu falar aquele negócio de Super Mundial de Clubes, que seria a partir de 2021? É um projeto da FIFA que vem sendo estudado para implementar no lugar da Copa das Confederações, que na última não teve muito sucesso na Rússia, também por escolhas deles, em fazer um campeonato na Rússia que o futebol não é muito visado, então já é um erro deles. E eles querem mudar um pouco o calendário do futebol. Eles não querem mais colocar todos os anos tendo alguma competição. Então, como por exemplo a Copa América. A partir de 2020, tendo a 2019 no Brasil, 2020 vai ter uma versão como se fosse do centenário de 2016. E aí, a partir de então, vai ser paralela com a Eurocopa. Então eles querem ter um ano, pelo menos, de descanso para os jogadores. Oh, mas como é que funcionaria essa competição? Ela teria 6 times ainda? Não. Seria pior que isso. Teriam 24 times. 24? Metade deles, 12, no caso, são europeus. Sendo escalados como os 4 últimos campeões da Champions League, os 4 últimos vice-campeões da Champions League e os 4 melhores no ranking. Se o Super Mundial de Clubes fosse jogado hoje, as equipes seriam essas: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern de Munique, PSG, Sevilha, Manchester City, Borussia Dortmund,
Benfica, Arsenal e o Porto. Tá, 12 europeus. E quantos sul-americanos? Bom, sul-americanos seriam apenas 5, dos quais são eles: Atlético Nacional, River Plate, São Lourenço, Atlético Mineiro e o Boca Juniors. Tá, mas e da América do Norte, da África? Na América do Norte seria o América do México, na África o Wydad Casablanca e Mamelodi Sundowns, o Wydad vai participar do Mundial de Clubes, na Ásia Urawa Red, que vai participar do Mundial, e o Jeonbuk Hyundai Motors, na Oceania o Auckland City. Mas aí como é que ficaria essa divisão? Porque 24 times é muito time. Bastante. Serão divididos em 8 grupos de 3 times. O melhor primeiro colocado de cada time iria para as quartas de final. E aí, quanto tempo seria isso? 20 dias. A mesma quantidade de dias da Copa das Confederações. Agora a pergunta, por que tirar uma competição como se fosse uma Supercopa, que é a Copa das Confederações, de seleções, para botar uma de clubes? Por quê? Mas principalmente porque a Copa das Confederações serve como um evento teste para o país sede, que sempre vai receber a Copa do Mundo no ano seguinte, né? É estranho, né? Até por uma demonstração em marketing também, né? Seria complicado. São aquelas coisas que só a FIFA entende, né? Espero que não tirem. O curioso é que, ao mesmo tempo que esse campeonato se titularia um Super Mundial de Clubes, ele deixa de lado competições importantes, como é o caso da Europa League, na Europa, e como é o caso da Sul-Americana, aqui na América do Sul. Tanto os campeões quanto os vice-campeões acabam sendo ignorados. E as competições não são ignoradas pelos clubes que participam, pelo contrário, são vistas como um tipo de título B. Não é uma Libertadores, mas é uma Sul-Americana, não é uma Liga dos Campeões, mas é uma Europa League, né? Também é uma injustiça quanto ao critério de classificação dos 12 times da Europa. O terceiro critério são dos 4 times melhores colocados no coeficiente, que é o ranking. Porém, muitos desses times não vão muito longe no cenário europeu, nem na Champions, e às vezes nem em campeonatos nacionais, como é o Benfica, Porto, o PSG. Ganha o francês, mas não chega longe na Champions League, e o Manchester City também. Bom, agora, muito tem se falado sobre quem realmente vai levar o Mundial de 2017. Muitos falam que o Real Madrid está bem, outros falam que o Real Madrid está mal, outros falam que o Grêmio, por ser brasileiro, vai levar. Então, chegamos no momento do vídeo, Geração 8-7 Previsões. Bom, o Grêmio vem embalado de uma ótima campanha na Libertadores e tem um dos melhores elencos dos últimos 10 anos. O tricolor gaúcho tem tido uma campanha excelente e só não ganhou o brasileiro porque também não teve tanto gás para se manter em 2 competições. Jogadores excelentes como Pedro Jeromel e até mesmo Arthur e Luan foram peças fundamentais para a campanha do time na Libertadores. E muitos prometem e até estão começando a encenar uma batalha entre Luan e Cristiano Ronaldo. Não é muito lá essas coisas, né? Mas, verdade seja dita, Luan teve uma participação fundamental, principalmente no segundo jogo da final. Em todo o campeonato, não só o brasileiro, mas também a Libertadores, ele teve participação com gols importantes. Futebol organizado do Grêmio, né? Muito bom. Exatamente. Como a gente mesmo já citou em alguns vídeos atrás, acho que 3 ou 4 vídeos atrás, o Luan acabou sendo um dos jogadores mais valorizados do campeonato. Ou seja, uma temporada fantástica. Sem contar que, sempre que tem brasileiro na parada, há aquela mística, né? Dificilmente o brasileiro perde, apesar de em algumas estatísticas a gente começar a comprovar que vários brasileiros vão e acabam não tendo uma taxa de sucesso tão grande, mas é Brasil. E quando é Brasil, as coisas mudam. Tem esperança, né? Há esperança. No caso do Real Madrid, bicampeão da Europa e talvez bicampeão mundial, não vem de uma temporada muito boa, irregular, muitas lesões, o Bale vai e volta, o Cristiano não uma boa fase, pelo menos no Campeonato Espanhol, na Champions ele vai bem. Porém, o time, depois do Mundial, caso ganhe, caso chegue à final, terá o El Clássico. Então eu creio que o Zidane vai fazer muitas mudanças e vai poupar muito jogador. Mas, com todas essas estatísticas, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser fominha e vai querer trazer o título. Não acho o Real totalmente favorito, porque o Grêmio está um time muito estruturado, muito bem estruturado, mais até que o Atlético Mineiro, em 2013, até mais organizado. Verdade. Mas talvez dê uma zebrinha aí. Acho que pode rolar sim, dessa vez pode rolar sim, mas acho que o Real ganha. Lembrando que a gente está falando sempre somente do Real e somente do Grêmio. Existem forças do futebol, forças africanas ou até mesmo forças asiáticas, que costumam jogar muito bem. Mas, hein? É que... Que diabo.
sempre aparece algum tipo de zebra. E muita gente diz também que justamente pelo Real não estar numa fase tão boa, pode ser que apareça uma zebra por aí. Vai, Gabiru. E aí, gostou do nosso vídeo de hoje? O que você prefere, o Intercontinental ou o Mundial de Clubes? Grêmio ou Real Madrid? Deixa nos comentários, hein? Não Isso. esquece. Lembrando que estamos com a nossa campanha Geração 8 a 7 rumo aos 100 likes, tanto no YouTube quanto no Facebook. No YouTube já temos 69, faltam 31. 31 faltando. Já no Facebook estamos com 89 likes. Obviamente temos 96 pessoas seguindo, mas vamos contar os likes mesmo, faltam 11. Vamos lá, ajude a gente, exatamente até o dia 25. Estamos tentando, por favor, o like maroto aqui. Lembrando que no YouTube, clique no sininho para receber notificação nossa sempre que houver um vídeo novo. Bom, gente, é isso. Se tiver algum tipo de sugestão ou algum tipo de comentário, lembra de deixar pra gente. Super válido. Nos vemos sexta-feira que vem, 19 horas de novo. Exatamente, até lá. Falou! Dê seu like.